No vídeo de hoje nós vamos tratar de um dos mais importantes teóricos das ciências humanas. Com certeza você já ouviu falar em Karl Marx. E esse nosso personagem de hoje compõe um universo, um conteúdo que nós conhecemos por sociologia clássica, bem como o Émile Durkheim e o Max Weber. O Karl Marx ele é um dos mais importantes teóricos da história, despertando sim uma relação de amor por muitos e de ódio por tantos outros. Com certeza, mesmo que você não seja de humanas, você já ouviu falar nesse cara. Com certeza você já ouviu falar em Karl Marx, marxismo, luta de classes, opressor, oprimido, socialismo, o que for. Esse cara, com certeza, por mais que você nem perceba, ele já fez parte ou faz parte do seu vocabulário. E para entender um personagem como esse, que tem um impacto fundamental na história, por exemplo, nós não teríamos, ou de maneira geral, seria muito diferente, grandes eventos na história, como por exemplo, Revolução Russa, Chinesa, Cubana, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã. São conflitos, são eventos na história que seriam impensáveis sem a influência, por exemplo, do Karl Marx. Mas apesar do Marx ser tanta influência assim, essas ideias suas, elas não brotam do nada. Óbvio, isso não é nenhum desmérito. Na verdade, o que eu queria propor para vocês hoje era uma espécie de arqueologia do pensamento do Marx. Na verdade, isso vai te ajudar muito para entender o pensamento marxista. É fundamental que você compreenda as suas influências. E talvez aí nós possamos construir um alicerce melhor no debate sobre o nosso tema, ou até mesmo de compreensão da realidade. Por exemplo, não dá para falar em Marx sem falar, por exemplo, numa questão econômica. E quando eu falo em Marx e em questão econômica, eu preciso lembrar da economia clássica inglesa. E aí aparecem dois personagens aqui que com certeza vocês já ouviram falar, que é o Adam Smith e o David Ricardo. David Ricardo, inclusive, que o Marx considerava um dos maiores economistas de todos os tempos. Não dá para falar em Marx sem pensar, por exemplo, numa questão econômica, e vocês vão ver por quê. Não dá para falar em Marx, e talvez fique mais na boca do povo isso, sem falar sobre socialismo. E quando eu digo socialismo, eu estou me referindo a uma proposta de sociedade, na qual a sociedade teria uma proposição igualitária. Uma criação de uma sociedade onde os indivíduos fossem, por natureza, iguais. Só que, na verdade, não sei se você sabe, o Marx não criou a teoria socialista. Na verdade, nós nem deveríamos falar em socialismo no singular, porque existem, na verdade, socialismos. E para fins didáticos, nós podemos dividir aqui entre socialistas utópicos e o socialismo científico ou marxismo. Na verdade, o socialismo já existia, inclusive é Marx quem vai apelidá-los de utópicos por acreditar que eles são inalcançáveis. E nós estamos falando aí durante o século XIX do Charles Fourier, Robert Owen, o Saint-Simon, por exemplo. Todo socialismo visa uma sociedade igualitária. Beleza. O que vai mudar de um socialismo para o outro são os caminhos para se alcançar essa igualdade. Para o Marx, ou o socialismo científico, essa igualdade só poderia vir por meio da revolução. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Vamos lá, não dá para falar em Marx sem pensar na economia, não dá para falar em Marx sem pensar em socialismo, não dá para falar em Marx sem pensar em desigualdade social. E para entender essa origem do pensamento marxista, vale você relembrar de um personagem que com certeza você já conhece, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele acredita que a origem da desigualdade social é tanto que você conhece, por exemplo, uma frase muito famosa dele, que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Na verdade, Rousseau, a corrupção da natureza humana estaria associada a um grande evento, o surgimento da propriedade privada. E se você conhece bem o pensamento marxista, propriedade privada é um elemento fundamental na sua tese.
Rousseau acredita que a partir da propriedade privada, o homem passou a corromper a sua natureza do bom selvagem e daí criar toda a desigualdade social. O Marx vai beber muito dessa influência. E por falar em influência, um dos principais teóricos que vão marcar esse jovem Marx, por assim dizer, é um filósofo chamado de Hegel. Hegel será fundamental para compreender o pensamento marxista, principalmente porque, para Hegel, toda a história ela é construída, toda a história ela caminha rumo ao progresso. E Marx vai seguir essa mesma receita. A diferença é, apesar do Marx ter bebido muito do Hegel, eles vão mudar os seus posicionamentos num determinado aspecto. Os dois acreditam sim que a história caminha numa linha progressiva. Só que para o Hegel, a história ela caminha a partir da relação entre ideias. Hegel é um dos defensores e um dos grandes expoentes do que nós vamos conhecer por idealismo alemão. Segundo Hegel, são as ideias que constroem a história. Na verdade, as ideias dentro de uma relação dialética, lembra dessa palavra? Para Hegel, sempre existem duas ideias, ou pelo menos duas ideias, que estão se contrapondo, se relacionando e assim gerando a história. Por exemplo, existe sempre uma tese, uma antítese, uma antitese. Tese e antítese se relacionando, elas vão construir uma síntese. E as sínteses, um conjunto de sínteses formam de fato a história em si. O Marx ele vai acreditar muito nessa perspectiva, nessa percepção da realidade. E para o Marx, de fato, a história ela se constrói sim dentro de uma progressão. Marx acredita que a história tem início, meio e fim. A grande diferença do Marx para o Hegel está exatamente no nome da teoria marxista. A grande base do pensamento marxista se construirá dentro do que nós vamos chamar de materialismo histórico dialético. Para Marx, o materialismo histórico dialético é a forma pela qual nós devemos enxergar a realidade. E aí, só o nome já vai te dar todo o suporte. Porque para o Marx, toda a realidade é construída dentro de uma relação material e não ideal, como acreditava o Hegel. E quando aparecer a expressão material em Marx, eu preciso que você lembre sempre de duas palavras: trabalho e economia. Para o Marx, são as questões materiais que determinam a história. É a economia, é o trabalho que determina a realidade. Ou seja, para o Marx eu não vou enxergar através de um idealismo, eu vou enxergar através de um materialismo essa história. E essa história, de fato, assim como Hegel, ela é construída de maneira dialética. Só que em Marx, a dialética da história, ela se constrói a partir do conflito entre dois grupos sociais. Para o Marx, em toda a história humana, sempre existiram dois grupos que estiveram sempre numa relação de conflito. Por exemplo, senhor e escravo, sucerano, vassalo, burguês e proletário. E esses indivíduos, esses grupos, essa relação é dialética porque uma não existiria sem a outra. Você só pode ser senhor se você for senhor de alguém. E você só é escravo se você serve a alguém. Não existiria um sucerano se não existisse, por exemplo, um vassalo ao qual é subserviente. Não existiria a noção de burguês se não existisse, por exemplo, a noção de proletário. Para o Marx, esses dois conceitos se relacionam, mantêm a história funcionando. É por isso que ele vai dizer que o motor que move a história é a luta entre as classes. Para o Marx, além de existirem dois grupos em conflito, esses grupos estão sempre numa relação de conflito. E digo mais, uma relação de exploração de um grupo que domina contra um grupo que é dominado. Entende o que eu quero dizer? Para o Marx, toda a história humana é constituída a partir desse dualismo, desse binarismo histórico.
Ou seja, dentro do Marx, eu vou separar entre esses dois grupos. E se a gente fosse separar, por exemplo, lembra do que eu falei da questão material? Para o Marx, existem sempre os modos de produção ou os meios de produção. No caso, aproximando do nosso debate, nós viveríamos, segundo Marx, no que ele chama de um modo de produção capitalista. E dentro desse modo de produção capitalista, os dois grupos, burgueses e proletários, mantêm a história funcionando, a dinâmica, o motor da história funcionando a partir dessa luta, a partir desse conflito. Só que não caiam no erro de muitos de acreditar, por exemplo, que um burguês é quem possui dinheiro e o proletário é quem não possui dinheiro. Na verdade, essa relação é muito mais profunda. Para o Marx, a burguesia é aquela que possui os meios de produção necessários para produzir algo. Enquanto o proletário, e a palavra proletário significa aquele que só possui a sua prole, significa aquele que nada possui. E nada possuindo nessa relação, a única coisa que ele pode negociar com o patrão, aqui no caso um burguês, é a sua força de trabalho. Ou seja, enquanto o burguês possui os meios de produção, o proletário vende a sua força de trabalho. É aí que se caracteriza uma relação de exploração dada da realidade.